Olá, galera! Glory, Glory, Man United. Eu sou Diogo Souza e está no ar o Devilcast, podcast da MUFCBR, que fala sobre o maior time do mundo e, como eu sempre digo, quiçá do universo, o Manchester United. Antes de mais nada, vamos falar do nosso parceiro, a Foot Fanatics. Na Foot Fanatics você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treinos e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. E no podcast de hoje, comigo, sempre ele, Anderson dos Santos. E aí, Anderson, tudo bom? Olá, Diogo, olá a todos. As coisas poderiam estar melhor, mas o Covid-19 está dificultando. No mais está tudo bem, inclusive com o United conseguindo alguns bons resultados. Então agora é torcer para que o vírus não se propague mais e que as coisas voltem ao normal. Esperamos todos. Lembrando sempre, lavem as mãos, permaneça em casa, fique tranquilo. Existem várias coisas que vocês podem fazer, inclusive escutar esse maravilhoso podcast que começamos agora. Com a gente também, Tomás Alencar, que é colunista do MUFCBR. E aí, Tomás, tudo bem com você? Como é que estão as coisas nesse período tão difícil que a gente tem enfrentado? Olá, Diogo, olá, Gerê, olá, o Anderson. Um prazer enorme estar fazendo parte do primeiro, que eu faço, né, do primeiro podcast. Poderia estar melhor, como o Anderson disse, né? A gente vivendo nos dias difíceis do Covid-19 e agora é a gente rezar para que as coisas fiquem melhores, né? Vão melhorando daqui adiante. Justamente, estamos nessa torcida, mas vai melhorar com fé. Com fé em qualquer coisa que você acredite, vai melhorar. E por último, exatamente, Marcos Gerê. Gerê, é a sua primeira vez aqui também no podcast, certo? Tudo bem com você? Opa, tudo bom. Na verdade, é a terceira vez que eu participo. Nossa Senhora! As outras duas eu participei estando fora da equipe, só como convidado. Mas é a terceira vez, mas estamos aí, mais uma vez para falar do Manchester United. Infelizmente, a gente estava numa sequência muito boa de jogos, o rendimento bem melhor, e veio essa pandemia mundial aí para atrapalhar nós e atrapalhar o mundo inteiro, né? Mas estamos nessa, estamos firmes, lavando as mãos, cuidando uns dos outros, e com fé que logo vai melhorar e nosso futebol vai voltar. Você vê o tanto que faz um pouquinho de tempo que a gente não grava, né? O Gerê já é a terceira vez. Olha lá que coisa bonita. Já que estamos aqui, um pouco depois um pouco depois não, já na reta final que a gente estava pro final da temporada, depois do Manchester chegar aí a ficar na décima segunda posição da Premier League, temos agora o United brigando pela Champions League, né? Até então, a gente não sabe o que vai ser amanhã, o que vai acontecer, mas até então, até a parada da Premier League, o United estava sim brigando pela Champions com chances, acredito, com chances, né? Só para a gente passar aqui antes, o United nessa temporada tem 47 jogos, com 24 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Tem 83 gols marcados, 37 sofridos, com 46 gols de saldo. Anderson, o que você tem achado da temporada desde a época que começou? Muita coisa aconteceu, muitos altos e baixos com o United. Desde então, até agora, o que você acha que tem feito? O Solskjaer já voltou a ser aquele cara que era no ano passado, até o jogo contra o PSG? Bom, aproveitando que você falou que o intervalo entre as gravações é grande, isso serve para que eu lembrasse, né, que é a terceira vez do Gerê. Eu pensava que era a segunda, mas vamos lá. Em relação ao United, eu creio que o time começou a temporada com resultados positivos, inclusive com uma goleada diante do Chelsea, mas que foi um resultado mentiroso, né? Porque o United encontrou os gols em uma partida que o Chelsea jogou bem melhor. Depois o time sofreu com as lesões durante a temporada e a gente até comentava que faltava um meio de campo que pudesse pegar a bola e saber o que fazer. E o time só tinha um Lingard que, para fazer isso, tornava as coisas complicadas. O time até começou bem, mas depois caiu de rendimento e, como você falou, o clube chegou a ser o 14º colocado na Premier League.
quando empatou com o Liverpool, né? E depois o time conseguiu equilibrar. Só na metade do mês de dezembro o time deu uma melhorada. E sim, eu acho que o United está voltando a ser, com o Solskjaer, o time que jogou bem até o confronto com o PSG. E o que faltava para o time era contratações, né? A diretoria demorou para contratar, mas as duas últimas foram boas contratações. Uma que chegou porque o Rashford se machucou, e a outra era uma necessidade que já deveria ter vindo desde o início da temporada. É como eu escrevi em uma coluna: com o tempo e com os jogadores que o Solskjaer pediu, o United vai retornar aos seus dias de glória. Justo. Tomás, eu queria saber de você, já que a gente está falando desde o início da temporada e até essa parada agora, se hoje, para você, Ole Gunnar Solskjaer é o cara certo, você acredita nele, você acha que a gente tem que voltar a mexer com o Pochettino? Acho que até o final da temporada, esse vai ser o grande assunto com relação à comissão técnica do United. Se o Solskjaer tem mesmo esse, como eu posso dizer, se ele consegue dirigir o United mesmo, se ele não foi só um passageiro no United. O que você acha? O que você acredita em Solskjaer no futuro? O nome do Maurício Pochettino é sempre tentador, né? Ainda mais um treinador desse nível disponível no mercado. Mas é aquela coisa, a gente precisa analisar o que Solskjaer fez da pré-temporada até o presente momento, porque a gente pode ver que as contratações do Solskjaer foram de alto nível, todas as 5 contratações acertadas, renovações foram bem feitas, algumas até questionáveis, como a do Ashley Young, que já saiu, algumas saídas, né, de jogadores que estavam encostados no elenco, outros querendo sair, como o caso do Lukaku, empréstimos, como o Smalling, o Sanches, enfim, a gente precisa analisar o contexto do que o Solskjaer tem feito no United até agora, né? Sobre o futebol apresentado, é lógico que a gente precisa questionar mais, porque o time foi muito irregular do começo da temporada até agora. O time fez grandes jogos, por exemplo, contra o Manchester City, no Etihad, em Old Trafford, jogos contra o Chelsea, no Stamford Bridge, e também teve derrotas humilhantes, né? Como a derrota para o Burnley de 2-0. Então, assim, no presente momento, eu acho que o Solskjaer precisa de mais tempo e precisa de autonomia, coisa que o Ed Woodward tem dado para ele e que não deu para o Mourinho, para o Van Gaal, para o David Moyes. Então, eu acho que, seguindo o que o Solskjaer tem feito, eu daria mais tempo para ele. Lógico que o nome do Pochettino é muito tentador no mercado, mas neste momento, eu daria mais chances pro Solskjaer, até porque vem uma janela de transferências aí, né? O Sancho, o Maddison, o Grealish, são nomes ligados ao clube. Então, eu acho que na próxima temporada pode vir coisa boa pro United. Eu daria uma chance a mais de uma temporada pro Solskjaer. Falar de Solskjaer, para mim, é complicado, porque eu já fui muito defensor, já critiquei, eu não sei, eu fico em cima do muro com relação ao Solskjaer, e até com essa nova retomada do United, eu queria saber de você, Gerê, se o Solskjaer achou uma forma de jogar, se você já consegue ver o United com uma forma de jogar, ou tá muito dependente de um cara que a gente vai começar a falar sobre ele daqui a pouquinho, que é o Bruno Fernandes. Olha, na verdade, eu acho que o United já tinha essa forma de jogar com o Solskjaer. Só que tem um problema que o United tinha ali naquele momento, era a questão ali do meio de criação, porque o time já se defendia melhor. Uma clara, desde o início da temporada, mesmo jogos em sequência levando gols, a gente percebia que com a chegada do Wan-Bissaka e do Maguire, a defesa se acertou. E isso eu acho que é inconteste, não tem como. Aconteceu, melhorou de fato. E a questão do ataque, de ser um time mais propositivo, eu acho que esse não é o modelo do Solskjaer, e principalmente ele era muito dependente desse meio campo criativo, porque a gente via Andrés Lingard, o Mata tá numa decadência já faz algum tempo,
Então, assim, a gente tinha essa falha nesse momento exato da criação de jogadas para os atacantes fazer gol. Porque uma coisa é fato, a defesa melhorou, o ataque tem nomes, tem qualidade, mas faltava ali a criação. E esse é um problema de um time que se defende bem, mas que não sabia atacar. E agora, não só com a chegada do Bruno Fernandes, mas devemos lembrar também do crescimento do Fred, porque o Fred é muito importante na marcação, mas também na criação da jogada ali de trás, aquele passe que quebra as linhas, ele é muito importante nisso e tem feito um diferencial muito grande para essa retomada do United. Então, acho que agora o Solskjaer tem mais armas para poder impor o seu estilo de jogo. Aqui, esse estilo de jogo, para mim, já existia, só que ele ainda não tinha as armas exatas para poder colocar isso em prática. E agora, com a chegada do Bruno Fernandes e as expectativas para as novas contratações na próxima janela, eu creio que ele vai dar muito certo no Manchester United ainda, mesmo com esse estilo reativo. O Solskjaer está começando a ter alguma coisa e o Bruno Fernandes acho que é peça principal disso, mas antes de chegar no português, a gente vai chegar lá. Eu queria te perguntar, Anderson, a gente tem falado de janela de transferências, dessa última e da próxima, que promete muito. Eu queria te perguntar, as duas últimas janelas, a do verão e essa de dezembro, são as melhores janelas desde que o Ferguson saiu? Você acredita que seja? Porque eu acho que nunca teve duas janelas com contratações tão acertadas que você pode dizer assim, esse não deu certo. Claro que é um ano só, nem um ano de contratação, mas o que vem demonstrando até agora é que nenhuma deu errado ainda. O que você acha? Eu concordo com você. Eu acho que foram as duas janelas que mais tiveram contratações acertadas. Eu estava lembrando da janela 2014, quando o United contratou 6 jogadores e dos 6 só temos o Shaw no elenco, né? Como o Tomás e o Gerê falaram, as contratações foram acertadas, né? O Wan-Bissaka deu uma sobrevida ali na lateral direita. Antes o United só tinha o Young e o Valencia, que eram improvisados na posição. E desde a saída do Rafael não tínhamos um lateral que pudesse jogar, né? O Darmian chegou, mas não correspondeu. O Maguire no começo foi questionado pelo valor, mas jogando com o Lindelof ele conseguiu fechar bem a zaga. A contratação do Daniel James, que foi um cara que começou bem, mas depois caiu junto com a parte ofensiva do time, então eu acho que dá para relevar por isso. Mas ainda ele é jovem e tem tudo para estourar com a camisa do United. O Bruno Fernandes chegou resolvendo todos os problemas, né, além do setor de criação do United. E como o Gerê falou, o Mata vinha caindo de rendimento, vem caindo, né? O Andreas Pereira precisa saber em qual posição vai jogar. E o Lingard, não é possível ter um homem de criação, né? Ele é muito limitado. O Ighalo chegou para ocupar a vaga do Rashford, que se machucou. Então eu acho que ele acertou sim nas contratações, principalmente com o Bruno Fernandes, que chegou para solucionar um grande problema no elenco, né? Se o Solskjaer não continuar no United por algum motivo, pelo menos nas contratações ele terá acertado. Não, perfeito. Acho que não sei quando que foi quando a gente teve uma última janela tão boa. Lembra aquela do Van Gaal que veio um caminhão de gente, Blind, acho que o Romero veio na mesma, depois da Copa, logo depois da Blind, Romero, Rojo, Falcão, Di Maria, Herrera, Shaw. No frigir dos ovos, só o Romero pra mim que tá em alta. Só o Romero que não deixou a peteca cair em nenhum momento. Mas, Tomás, a gente falou do Maguire, que... Vamos falar um pouquinho da primeira janela e juntando com essa segunda. A gente contratou muitos jogadores que potencializaram os companheiros, né? Você tem, o Anderson falou do Maguire com o Lindelof, que eu acho que com o Bailly tá melhor ainda, se o Bailly conseguir durar 10 jogos seguidos. Mas o Lindelof trazia muita insegurança quando jogava. Jogou bem na temporada passada, mas vacilou um pouco no começo, voltou a jogar bem. E agora com o Bailly parece que o trem vai melhorar muito. A defesa melhora muito. E o Wan-Bissaka, meu Deus, que homem, que maravilha. Que, como diria aquele narrador que eu não lembro o nome agora, que negro maravilhoso. E o Fred, tardiamente, também melhorou muito.
Acho que agora ele pode ser considerado como uma boa contratação. E o que você acha? As contratações dessas duas últimas janelas melhoraram o elenco inteiro, potencializaram os jogadores? Essas duas últimas janelas que Solskjaer fez, sem dúvida nenhuma, foram as duas melhores janelas desde a aposentadoria do Ferguson. Se não foi, as duas melhores... Acho que até as janelas do Ferguson... Exatamente. As janelas do Ferguson eram meio ruins, assim. Ele conseguia encaixar os caras, mas tinha umas janelas que eram meio terrível, mas pode continuar. Nas últimas janelas do Ferguson, para lembrar, o Kagawa ele foi contratado e não deu certo. Logo em seguida, se não me engano, ele saiu no fim da temporada do David Moyes. Então, para mim, as duas janelas do Solskjaer são as duas melhores dos últimos 10 anos, podemos dizer assim, em geral, porque o Wan-Bissaka, ele é líder em desarme do time com 3.8 desarmes por jogo, o terceiro na Premier League, atrás apenas do Ricardo Pereira e do Ndidi, ambos do Leicester. O Daniel James é líder do United em assistência na Premier League, com 6 passes para gol. O Bruno Fernandes, ele é o líder em finalizações a gol do United, com 2.8 finalizações por jogo. O Maguire, ele é líder em cortes, com 4.5 cortes por jogo. Então, todas as contratações, o Maguire, o Wan-Bissaka, o Bruno, o Daniel e o Ighalo, foram contratações certeiras. Assim, o Solskjaer tem muito também de querer contratar jogadores ingleses, por causa da cultura e tal, mas as 6 contratações foram acertadíssimas e quem sabe no futuro, com mais novas contratações, o time volte a disputar o que sempre deveria estar disputando, né? Justamente. Mas, Gerê, já entrando agora, vamos entrar em Bruno Fernandes, que eu acho que é o principal assunto desse podcast. Bruno Fernandes, que foi contratado no final da janela, mal chegou, já botou a chuteira e já estreou contra o Wolves no dia 1º de fevereiro, no empate de 0-0. O Bruno Fernandes já tem 9 jogos, sendo 6 vitórias e 3 empates. Então, assim, com o Bruno Fernandes, com o português, a gente não perdeu ainda, né? Com ele, a gente tem 22 gols marcados e 2 gols sofridos. Ele marcou 3 gols e deu 4 assistências. Era o que faltava para o time, Marcos? Olha, sem dúvidas era o que faltava, mas só quero fazer um adendo na fala aí do Anderson e do Thomas. A melhor janela do Ferguson, que eu acho, desde que eu me entendo por torcedor do Manchester United, foi na temporada 05-06, quando ele trouxe as contratações de Nemanja Vidic, Patrice Evra, Ji-sung Park, Edwin van der Sar e Ben Foster. Naquela época a gente passava uma dureza por causa de goleiros, trouxe 2 bons, um bom que se provou logo e outro somente depois saiu do United se provou bom. O Ji-sung Park é histórico no United, Evra é histórico no United e Vidic é histórico no United. Então a última janela que eu vi aqui no Transfer Market que a gente realmente teve um grande impacto foi essa. E já ligando agora no Bruno Fernandes, bom, o Bruno chegou, o time já estava melhorando um pouco, essa é a verdade. Como o Anderson falou, desde ali do meados de dezembro a gente já estava melhorando, mas realmente era necessário a chegada de um meio-campista criativo. E um meio-campista criativo como o Bruno Fernandes é ainda mais importante, não só pelo que ele faz dentro de quadra, mas nós temos que lembrar das notícias que saíram do impacto que ele teve fora de campo, porque o Bruno Fernandes já chegou no primeiro dia ali na quinta-feira, na sexta-feira ele treinou e no sábado ele já estava jogando. E ele mostra uma vontade de ganhar, uma vontade de competir, de estar sempre buscando a vitória, que impacta muito o time. É claro que a qualidade dele dentro de campo a gente tem percebido, ele é muito bom, arma muitas chances de gol, ele não tem medo de chutar, ele chuta mesmo, abriu, ele vai mandar a bola para o gol, mas podemos provar isso por aquele empate contra o Everton.
uma semana depois do empate contra o Everton, veio o report falando que ele foi o único do vestiário que não gostou do empate. Todos os outros pareciam ali satisfeitos com o empate com o Everton. É claro que a circunstância daquele primeiro gol na falha do De Gea nos deixa um pouco frustrados, mas o Bruno Fernandes queria vencer. E ele quer vencer. E isso é uma coisa muito importante, que às vezes nós passamos no Manchester United nos últimos tempos, jogadores desdenhando do clube, do tamanho do clube, da importância que o clube tem. E nesses momentos a torcida não se sentiu representada por alguém dentro de campo. E além disso, ele é muito bom, ele é craque de bola. Dá para se perceber quando a bola passa por ele, o quanto ele se movimenta para ser opção de passe, a capacidade que ele tem de não ter medo de dar aquele passe que é mais perigoso, aquele passe que quebra as linhas da defesa. Às vezes é claro que essa bola pode ser interceptada, mas também ele mostra a vontade de vencer quando ele volta para buscar essa bola. Então, assim, o impacto do Bruno Fernandes realmente foi muito importante dentro de campo, mas fora de campo também há algo excepcional que o United precisava. Justamente, Marcos, justamente. O Bruno é aquele cara que dá um toque que ninguém dá. Que ele acha o espaço onde você acha que não tem espaço. Mas, Anderson, falando sobre o Bruno Fernandes, uma curiosidade que eu tenho, eu queria que você comentasse, era se o Bruno Fernandes, porque ele era um dos cotados para ser contratado na janela do verão, se ele fosse contratado em julho, você acha que teria tido esse impacto todo que deu, como ele foi contratado agora na janela de janeiro? Eu acho que sim, até porque ele chegou no United quando o time estava sem seu principal jogador e mesmo assim ele conseguiu dar outra cara ao time. Por um momento ele fez com que a gente não sentisse tanta falta do Rashford. Creio que no começo da temporada, até pelo United estar com todos os jogadores e alguns jogadores tiveram um melhor desempenho no início da temporada, eu acho que ele teria feito mais diferença, né? Com o United conseguindo até uma melhor colocação na Premier League. Tiveram jogos que o United jogava e ficava evidente que faltava alguém para fazer a diferença, e ele poderia ser esse cara. Como o Gerê falou, na partida contra o Everton ele fez um golaço de fora da área, e fazia muito tempo que eu não vi um jogador marcando assim. Teve o gol do Andreas Pereira na temporada passada, que foi chutando da fora de área, mas ele percebeu que o goleiro estava um pouco adiantado. Não foi uma bola que ele pegou, recebeu e chutou por ser algo comum para ele. Então eu acho que o United teria sim feito uma temporada melhor, inclusive nas partidas que o time não contou com o Pogba e com o Rashford. Mas eu confesso que quando ele acertou com o United, eu pensei que ele ia levar um tempo até se adaptar, principalmente por estar chegando em um campeonato onde a força física não é tão necessária. Mas ainda bem que eu estava errado. A imagem que se tem é que ele chegou e mudou desde do vestiário até dentro de campo, né? Como o Gerê mesmo falou. Até se você pegar a entrevista do Fred para o Ale Oliveira, ele comenta isso, comenta que os jogadores tinham esse problema, tem esse problema, ele não cita nomes, não fala, não aprofunda muito, mas tem problemas sim dentro do elenco do United. Dentro desses problemas, acredito que seja, e eu queria que o Tomás falasse pra gente, se ele vê algum futuro de Pogba, Bruno Fernandes e talvez o Fred no meio de campo do United. O que você acha disso? Você acha que dá certo? Você acha que é possível? Você acha que com o Bruno Fernandes o Pogba vai querer realmente ficar no United? O que você acha, Tomás? Para falar do Pogba, é sempre uma incógnita, né? Que a gente não sabe qual é o Pogba que vai querer jogar no United, se ele vai fazer corpo mole, se ele vai querer jogar o que ele sabe jogar. Recentemente, alguns jornais da imprensa inglesa publicaram que após a chegada do Bruno Fernandes e com essa sequência invicta, o Pogba ele quer ficar no United, né? Depois de tudo que saiu na imprensa, do Mino Raiola falando que ele queria sair, que queria ir para o Real Madrid, que isso e aquilo outro. Alguns jornais falam que agora o Pogba ele quer ficar no United, que ele vê, acredito eu, num time competitivo com a chegada do Bruno Fernandes. É sempre aquela, né? Se o Pogba jogar o que ele sabe jogar, o que ele jogou
no início da era Solskjaer, com aqueles gols de fora da área, chegando como homem surpresa dentro da área, a gente vê um futuro, a gente vê um United com o Pogba incluído no time titular. Mas, recentemente, o Pogba, ele tem escapado de algumas coisas, né? Por exemplo, o menino Raiola dá declaração de que ele quer sair, isso, aquilo, outro. E o Pogba, se ele realmente quisesse ficar no United, ele iria para a imprensa e falaria que o empresário falou bobagem, que isso, aquilo, outro. Mas ele não aparece para falar nada. Então, é muito difícil a gente querer colocar Pogba no time, porque a gente não sabe qual é a intenção dele no clube. Se ele jogar, como eu já disse, se ele jogar o que sabe, ele é titular tranquilo em qualquer equipe do planeta, não só no United. Porque é um jogador com um porte físico muito atlético, veloz, com passadas largas, forte fisicamente, sabe chutar, sabe fazer inversões de jogadas. É um jogador completo, é o que a imprensa inglesa chama de box to box. Mas hoje a gente não pode cravar se Pogba tem futuro no United, porque a gente não sabe qual é a real intenção dele, né? Na atual temporada, Pogba perdeu quase 50 jogos, né? Então a gente não sabe qual é o real interesse do francês no United. Se ele quer jogar, se ele quer ir para o Real Madrid, se ele quer voltar para a Juventus. Digo e repito, se ele jogar o que sabe jogar, e se ele quiser jogar no United, ele é tranquilo titular nesse meio campo aí, junto com o Bruno Fernandes. Aí o Solskjaer se vira para escalar ou o Fred, ou o McTominay, ou colocar 4 jogadores ali no meio campo. Como diria alguns aí, os bons tem que jogar, não importa. Se for Fred, Pogba e Bruno Fernandes, o Solskjaer tem que achar um jeito, mas os bons tem que jogar. E eu acho que no meio de campo, esses 3, para mim, hoje são indiscutíveis. Fred, Bruno Fernandes e o Pogba, se quiser jogar, são indiscutíveis. Mas falando um pouco mais da janela de inverno, vamos falar de um outro cara que chegou assim no apagar das luzes da janela, no fechamentinho da janela, quase fechando, ele passou por baixo. Uma contratação meio estranha, necessária porque o Rashford estava machucado, mas estranha para alguns, até para mim. Mas tá fazendo diferença. Tem entrado nos jogos que tem feito seus gols. E eu queria saber de vocês, Gire, o que você tem achado do nigeriano no United? Você acha que ele pode ficar depois desse período de empréstimo? Você acha que o United começa a ver com outros olhos o nigeriano dentro do plantel do United? O que você tem a falar sobre o Ighalo? Olha, primeiro sobre o Ighalo, tem que falar que eu já gostava dele desde os tempos de Watford. E gostava muito daquele ataque do Watford e gostava muito dele. E passei a gostar mais quando, naquela época, ele já falou que torcia para o United quando criança. Então, naquela época, eu já sonhava com ele jogando no United. Quando ele foi para a China, eu já imaginei que ele nunca mais voltaria. Então, quando sai a notícia que o United estava contratando ele, vindo direto da China, foi uma surpresa. Mas, para mim, pessoalmente, foi uma surpresa boa, que me agrada muito. Porque uma das coisas que mais tem feito a diferença nessas contratações acertadas é que são jogadores que têm um histórico antigo de torcer para o United e que têm desejo de jogar pelo Manchester United. Como eu falei, passamos nos últimos tempos por alguns jogadores que desdenharam do United, que pediram para sair com uma temporada igual o Flop argentino e vários outros jogadores que pareciam não estar nem aí. Mas essas contratações todas, e principalmente o Ighalo, são caras que queriam estar no United, queriam jogar pelo United, queriam fazer a diferença por esse time. Então isso é uma coisa que faz diferença e me faz gostar muito do Ighalo. E é claro, ele tem qualidade. Alguns até comentaram na época que não sabia como ele vinha da China, até que desconhecendo ele, que ele tinha passado pelo Watford e que ele fez uma boa passagem, e essas pessoas estavam comentando como se fosse algo negativo.
trocou o Lukaku pelo Igalo. Não foi isso. O Lukaku é outra história, ficou no passado. É bom a gente virar essa página. Eu não queria que o Lukaku saísse, mas era importante para o United ter uma reposição para essa vaga no ataque. E o Igalo é isso, ele veio para compor o elenco numa posição que é realmente carente. Tanto é que quando ele chegou, teve esse grande impacto, já marcou 4 gols e tem jogado muito bem. No começo ele estava indo um pouco sem ritmo por conta do campeonato chinês ter parado e ainda não teve voltado por causa do coronavírus, mas aos poucos ele foi pegando o ritmo e passou a marcar seus gols. E é para isso que ele foi contratado. E eu não duvido que na janela do meio do ano o United vai comprar o passe dele em definitivo. Porque é um cara que primeiramente tem qualidade, que ele tem vontade, e tem um ponto que eu acho que é o principal. É um cara que quer jogar pelo time. Ele quer render pelo time, ele quer dar certo, até pelo caso da história da irmã dele, que é sempre bom lembrar que a irmã dele morreu recentemente, e a irmã dele também torcia para o Manchester United. Então, assim, é um cara que é perfeito para estar no United nessa posição de compor elenco. É um cara que não vai ficar de mimimi por estar no banco. Então, eu aprovo a chegada dele e aprovo a contratação em definitivo no meio do ano. Acho que o que mais vale para mim do Ighalo, claro, os gols que ele tem feito, a maneira que ele joga, ele dá um diferencial pro ataque, né? Você tem Rashford, que é contra-ataque, você tem Martial, que é velocidade também. Claro, tem presença de área, mas não é como a presença de área do Ighalo. Ele segura a bola se precisar segurar, ele tem o porte físico para se impor dentro de campo, e ele sabe se virar com pouco espaço, tendo em vista o gol que ele fez no último jogo da Europa League. Você também entende um pouco disso, um pouco isso, o Anderson? Que o Ighalo tem esse futuro, ele pode ficar mesmo tendo 30 anos para ser esse jogador diferencial que mesmo não tendo aquela técnica apurada, mas podendo fazer gols e sendo um diferencial, uma maneira que o Solskjaer pode mudar a partida? Creio que sim. Para mim o Ighalo é pro Solskjaer o que o Solskjaer foi pro Ferguson. Como o Jerry falou, o fato dele ser torcedor e jogar sem fazer questão de ser banco, a gente sabe que quando ele estiver em campo ele vai jogar com raça. E assim que ele foi contratado, eu lembrava muito pouco dele pelo Watford. Aí eu procurei uns lances e vi que ele tem velocidade, força e sabe finalizar. Como o Jerry falou, se ele for contratado para compor elenco, será válida a contratação. O mais importante é que cheguem jogadores que queiram jogar pelo clube e que tenham pelo menos um lado de torcedor. E o Ighalo tem isso e está conseguindo jogar bem. Até como você falou, ele é um atacante que quando é preciso segurar a bola, ele segura, consegue fazer o pivô e isso é importante para o clube. Então, para mim, dependendo dos valores, seria válido, porque a gente sabe que vai ter um jogador em campo que vai ter raça. O que eu já vi por aí sobre valores, dizem que é 15 milhões de... Agora eu não lembro se são euros ou são libras. Para mim é um valor razoável, né, Anderson? Se olharmos o mercado, 15 milhões é um valor baixo. Inclusive, ele aceitou receber menos do que recebia na China só para poder realizar o sonho dele, né? Então vemos que é um cara que merece estar vestindo a camisa do United. E com isso, ganha pontos com o Solskjaer, porque se a gente pensar que o Solskjaer segue a filosofia do Ferguson, isso dá muitos pontos para ele. E começa a conquistar o treinador norueguês. Acho que todas essas contratações, principalmente essas duas últimas, são contratações que fazem muito bem pro elenco. Né? Uma coisa que eu esqueci de falar, de comentar, eu acho que eu esqueci de comentar, é que além do Bruno Fernandes, a gente veio falando do Bruno Fernandes com dentro e fora de campo, mas parece que ele uniu também o pessoal, porque parece que no United tinha uma divisão do pessoal que não falava inglês, como o Fred, como alguns dos latinos que não falam inglês, com os que falam inglês. Então, assim, fica uma coisa meio separada. E o Bruno parece que tá juntando isso. Ele, aí você vê que ele tá sempre com o Dalot, claro, que é português, mas com o Fred e com os outros jogadores também. Eu acho que tem feito muito bem pro elenco. Mas, passando um pouco, virando a página das notícias boas, né? A gente falou de muita coisa boa até agora. Eu queria falar de uma não muito boa, que é o De Gea.
É ele que por vários anos foi o melhor jogador do United. Né? Essa temporada ele não tem sido o De Gea que a gente está acostumado. E agora com a sombra do Henderson, né? Que está jogando pelo Sheffield United. A sombra do Henderson tem crescido muito em cima do De Gea. Eu queria começar com o Tomás para falar um pouco sobre o goleiro espanhol e essa sombra que ele tem agora. Se é isso mesmo, o De Gea tem essa sombra, ele não tem jogado tudo isso e o Henderson merece essa chance no United. Só antes, para passar um background dos dois goleiros, na Premier League o De Gea tem 76 defesas, isso o De Gea em 29 jogos, tem 76 defesas, 8 clean sheets, nenhum pênalti defendido, 30 gols sofridos e 3 erros que resultaram em gols. O Henderson tem 27 jogos, 70 defesas, 10 clean sheets, 1 pênalti defendido, 22 gols sofridos e somente 1 erro que resultou em gol. Ô Tomás, o De Gea está realmente ameaçado? Você acha que ele pode estar fazendo com que o De Gea não seja mais aquele goleiro que sempre foi? E o Henderson merece ser essa sombra para o goleiro espanhol? Antes de responder essa pergunta, eu só queria fazer uma correção, que eu disse que o Pogba ele perdeu quase 50 jogos na temporada. O United nem 50 jogos tem para o Pogba perder. A correção é quase 40 jogos. Então só essa ele perdeu essa 39. É isso, ele só jogou 8 jogos. Respondendo a pergunta, eu acho que na cabeça do Solskjaer, eu acho que não há dúvidas quanto a isso. Ele já elogiou o De Gea várias vezes, dizendo que é um dos melhores goleiros do mundo, que às vezes até fala que ele é o melhor goleiro do mundo. Eu acredito que essas falhas do De Gea, elas se tornam mais midiáticas do que as defesas que ele mesmo tem feito. Lógico, falhar num clube como o Manchester United sempre vai render críticas, cobranças, mas eu acho que teve jogos em que o De Gea salvou o United muitas vezes, como no jogo da volta contra o Manchester City na semifinal da Copa da Liga, que o City começou avassalador, com o Agüero perdendo gol dentro da pequena área, De Gea fazendo milagre, e que isso deixou o próprio United dentro da partida, dentro do confronto. Um 2-0 levava, como não tinha o gol fora, né, na semifinal, o 2-0 levaria a partida para a prorrogação. Então, eu acho que o Dean Henderson ele vai acabar sendo emprestado novamente. Eu vejo que Solskjaer não tem dúvida quanto a isso, tanto que renovou o contrato com o De Gea até 2023, com a opção de mais um ano de extensão. Então, na minha cabeça, e eu acho que na cabeça do Solskjaer também, eu acho que não tem essa dúvida que o goleiro titular na próxima temporada vai ser o De Gea. Lógico, o Henderson é um baita de um goleiro, acredito que seja o titular da seleção inglesa na Eurocopa, que foi adiada pro próximo ano, porque o Pickford, alguns goleiros ingleses não vêm bem. Então, eu acredito que o Dean Henderson ele vai ser emprestado novamente, talvez pro Sheffield United, porque ele está fazendo uma campanha belíssima ali de vaga na Europa League, e que o De Gea ele vai continuar sendo o goleiro titular do United por muito tempo. Quando passar dos 30 anos, 33, aí eu já não sei se essa vaga vai ser tão firme quanto é hoje. Tô em cima do muro, sou o cara que fica em cima do muro aqui nesse podcast, só passando a bola para vocês comentarem. E eu queria saber se o Gerê tem essa mesma visão, né, sobre o De Gea, se ele pensa diferente. O que você acha do presente e do futuro do espanhol, Gerê? Olha, primeiramente eu quero dizer que eu sou muito grato ao De Gea por tudo que ele fez, porque ele é um cara que venceu dentro do United, chegou muito jovem, sofreu com muitas falhas, e aquelas ali no começo eram verdadeiras falhas. Foi banco, inclusive do Lindegaard. Ele sofreu e depois se superou, se tornou um dos melhores goleiros do mundo. Acho que a gente tem que entender que essa última temporada do De Gea, ela é regular para boa. Não é uma temporada desastrosa, longe disso. E também não é uma temporada ótima, como foram as anteriores. Mas a gente tem que acreditar que o De Gea ainda é um dos melhores goleiros do mundo. E a gente tem também que lembrar que nós temos um reserva que toda vez que entra vai muito bem, que tem uma quantidade absurda de clean sheet. É claro que ele entra na maioria das vezes nas Copas
onde os adversários não são tão fortes assim, e consegue esses números, mas ele também é um bom goleiro. O Dean Henderson vem depois nessa lista. Acredito que, pelo que o nível que o Henderson alcançou, ele não vai querer ser reserva do De Gea. Então, o único jeito dele jogar pelo Manchester United, como ele mesmo afirmou que é o sonho dele, ele vai ter que continuar sendo emprestado até que surja essa real oportunidade de ser o goleiro número 1 do Manchester United. Porque para a próxima temporada eu não vejo como mudar. Somente se o De Gea aumentar esses números de falhas e ele chegar a ter uma oportunidade, agarrar essa oportunidade e não sair mais. Mas assim, é somente se o De Gea piorar muito, porque como o Thomas falou, é claro que ele teve algumas falhas e, por exemplo, há muita repercussão com as falhas dele. Aquela falha da saída de bola contra o Everton custou muito caro pro nome dele. Muita gente falando, até cobrei aquele apresentador da ESPN, o Luciano Amaral, porque naquela semana ele postou a falha do De Gea, ridicularizando ele. E na outra semana o De Gea fez uma partidaça, um monte de defesa monstra. O United ganhou de 2-0 do Manchester City e ele não falou nada. Então, essas coisas que acontecem. As falhas do De Gea repercutem muito, porque as pessoas odeiam o Manchester United. Não, odeiam também, tem uma parte do ódio sobre o De Gea, porque o De Gea acaba com os atacantes deles. Desde 2014 para cá, vários jogos, esses outros grandes da Inglaterra, sofreram com defesas monstruosas do De Gea. Eu acho que o Henderson é um baita goleiro, ele tem um grande futuro, não só no Manchester, mas na seleção inglesa, só que, por enquanto, ele vai ter que esperar. Não, perfeito, Marcos. Falando sobre o De Gea, né, eu também... eu citei, a gente cita o De Gea aqui no podcast hoje por essa coisa que tenho falado muito do Henderson, né, nessa temporada, pelo trabalho que ele tem feito, claro, no Sheffield United, mas também, como vocês disseram, das falhas que são muito valorizadas do goleiro espanhol, né, e aí começaram a falar muito sobre Henderson, De Gea, se um vai, outro fica. Alguns citaram que o De Gea já não é mais o mesmo desde aquele episódio do fax, mas o espanhol continua aí firme e forte, e eu espero que volte a não fazer tantas falhas assim, que essas falhas lembraram, como o Tomás citou, as falhas do início da carreira dele no United, quando ele foi contratado, que ele chegou a ser reserva. Foi uma aposta do Ferguson e uma aposta que deu muito certo depois. Continuamos aí com muita fé no goleiro espanhol. Para a gente já tomar um rumo no podcast hoje, eu queria conversar com vocês e perguntar para o Anderson o que ele acredita no futuro para o United, após parada para o coronavírus. A gente não sabe quando, não tem ainda uma data que a Premier League vai voltar, se vai voltar. Só mando minhas condolências para o Liverpool, né? Se voltar e não tiver campeão, quer dizer, se não voltar essa temporada e não tiver campeão, eu mando um beijo e um abraço para os torcedores do Liverpool. Que azar, né? Pior será se for cancelado e a gente ganhar ano que vem. Eu ia rir muito, vou rir muito. Mas, Anderson, eu queria saber de você, o que você acha que vai acontecer depois da parada, né? Se voltar ainda. Eu queria que você me desse 2 cenários. Um, se a temporada retornar, e outra, se cancelar a temporada e a gente tiver uma janela de transferência e começar de novo a próxima temporada, sem terminar essa desse ano. Primeiro eu vou dizer se a temporada acabar agora. Antes é necessário ver as relações das vagas para a próxima Champions League. Eu não sei se a punição para o Manchester City vai continuar. Se continuar, o United se classifica. Caso contrário, vai disputar a Europa League. Se conseguir ficar com a vaga, eu creio que vai forte para a janela. Inclusive, o Thomas publicou no Twitter que o United vai dar sequência nas negociações que já foram iniciadas, apesar dessa pausa por causa do corona. Caso contrário, o cenário muda, né? Porque aí o time provavelmente vai ter um corte no contrato da Adidas por ficar fora da Champions. Se a temporada tiver uma continuidade, o United tem grandes chances de ser campeão da Europa League, porque vem com um time muito forte e eu não enxergo outro adversário.
Apenas a Inter de Milão eu acho que dá para disputar esse título com o United. Na Premier League eu acho que vai conseguir ficar com a vaga no G4. Eu creio que vai conseguir tirar a vaga do Chelsea. Mas agora o mais importante não é nem se preocupar com a temporada. O mais importante agora é que esse vírus seja controlado e que a propagação dele seja diminuída, né? Porque ela é muito forte. A cada dia o número de pessoas que estão chegando a óbito é muito grande. Então esse é o momento que o futebol tem que ficar em segundo plano. E só reforçar o apelo para que as pessoas fiquem em casa. E eu espero que a temporada possa voltar e que tudo volte ao normal e que o United consiga uma vaga na próxima Champions League. Bom que você falou, a gente tem que lembrar sempre para ficar em casa, mas são dois cenários bem possíveis, né? Temporada continuando ou começar tudo do zero na próxima, em agosto. Tomás, desses dois cenários que o Anderson citou e falou um pouco, o que você acha, o que você escolheria para o United hoje, terminar essa temporada com chance de título na Europa League, claro, e com chance de conquistar uma vaga na Champions pela Premier League, ou focar nas contratações que devem ser feitas, na janela que deve ser feita, e vir com um time meio novo para a próxima temporada? Eu acho que o término da temporada seria importante para o United, lógico, com todas as decisões da Organização Mundial da Saúde para combater o coronavírus. Se tiver a temporada, eu acredito que jogar seria melhor para o United, porque é uma chance real de título de Europa League. E eu lembro mais uma vez, eu gosto muito de lembrar isso no Twitter, como a FIFA mudou o torneio mundial de clubes. O campeão da Europa League, ele deve jogar o Mundial de Clubes e que isso rende muito dinheiro, já que vai ser disputado por alguns campeões da Champions League, da Europa League, da Libertadores. Assim, um torneio bem interessante que vai render muito dinheiro. Vale vaga na Champions League também, e eu acredito que essa temporada ela foi interrompida no pior cenário possível para o United. O Chelsea ele vinha caindo de rendimento, passou alguns jogos sem vitórias, e o United tinha crescido muito após a chegada do Bruno Fernandes. Resultados contra Manchester City, Chelsea, goleadas mesmo contra times frágeis como o Lask, que não era tão bobo assim, né, que estava fazendo uma boa Europa League. Eu acho que se for possível ter temporada, o ideal seria que ela fosse jogada, né? O restante da Premier League, o restante da Europa League, seja como for, se for através de um jogo só, em vez de ser mata-mata, ser apenas mata, né? Como dizem. Eu acho que o ideal seria o United terminar essa temporada, porque, como o Anderson citou anteriormente, o United ele está muito pressionado, porque no contrato com a Adidas tem uma cláusula de que se o clube ficar 2 vezes seguida fora da Champions League, existe um corte nessa verba que foi acertada entre o clube e a empresa alemã. Então, é uma temporada que o United está muito pressionado para se classificar para a Champions League. Lógico, repito, se for possível ter temporada. A gente tem a Premier League parada até o dia 30 de abril. A gente não sabe, nunca se sabe, não sabe o que vai acontecer. O que vai acontecer na Inglaterra, o que vai acontecer na Europa, principalmente. Na Itália está um caso muito grave disso. Mas, Gerê, a gente tendo aí continuidade da temporada ou não, finalizando a temporada, tem uma janela de transferência, o que você acha que o United pode trazer? Tem aí já alguns nomes bem fortes, né? Você tem Sancho, Grealish, Maddison. São esses os nomes certos para o United? São esses os nomes que vão fazer o United subir de nível na Inglaterra e na Europa? Ou você acha que não precisa dos 3, pode trazer um só, pode trazer 2, traz um outro nome, uma outra posição? O que você acha que o United pode fazer na janela? Olha, para essa janela, eu gostaria muito que viesse 4 contratações. Eu acho que a gente não precisa de muito, mas que fossem 4 contratações para elevar o nível da equipe. Principalmente um novo zagueiro, porque o Bailey, como já foi citado, ele é de vidro, então a gente não sabe quando pode contar com ele ou não. A gente também precisa pensar que o Lindelof ainda não engrenou do lado do Maguire.
ele tem alternado entre boas e más partidas, mas que talvez seja bom mais um grande nome, como foi a contratação do Maguire. Agora, para outras posições, eu acho que eu não concordei muito com essa renovação do Matic. Eu acho que eu deixaria ele ir embora e traria um novo nome que fizesse mais sentido com o estilo de jogo da equipe, porque eu tenho algumas ressalvas quanto ao Matic com a bola no pé. Sem a bola no pé, eu acho que ele é muito bom, mas com a bola no pé, na hora de ajudar a criar, ele tem muitas falhas no passe, né, nessas últimas temporadas, que tem me desagradado. Agora, nessa última fase, ele melhorou, mas como ele renovou, vamos deixar essa parte de lado. Eu acho que seria necessário, mesmo com a chegada do Brandon Williams da base, um lateral esquerdo, porque o Luke Shaw ele é inconstante, às vezes fica fora de forma, então a gente precisa de ter uma opção a mais para essa questão da lateral. Eu não confio muito no Luke Shaw, ele foi eleito o melhor jogador da temporada passada, mas eu ainda não consigo confiar muito nele, e o Brandon Williams ainda é muito jovem. Um meio-campista de criação mais para jogar ali pelo lado direito, porque o Daniel James chegou e teve um grande impacto, mas ele logo teve uma queda. Acho que a falta de competitividade ali daquele lado, de estar jogando todas as partidas sempre, até pro desgaste físico dele é ruim. Então essa ponta direita ali, chegando ali o Jadon Sancho resolve, e eu acho que mais um pro ataque. Eu não sou adepto de trazer Grealish e Maddison, porque vai chegar o Sancho, já tem o Bruno Fernandes, tem o Pogba, aí tem essa questão, o Pogba vai ficar ou vai sair? Se ele sair, traz o Grealish ou o Maddison, porque aí é uma reposição de bom nível para o time. Agora, se ele não sair, eu acho que essas opções aqui ficam um pouco... Eu pensaria um pouco mais no Grealish, porque eu acho que é mais fácil tirar ele do Aston Villa do que tirar o Maddison do Leicester. Mas aí, essa seria uma opção de trazer mais competitividade ali nessa posição, porque precisar mesmo, eu acho que já não haverá essa necessidade se o Pogba ficar. Agora, se ele sair, é necessário chegar um grande nome para essa posição. E para a questão do ataque, a questão de nomes fica um pouco complicado, porque a gente ainda não sabe como vai ser o mercado, mas eu acho que se contratar em definitivo o Ighalo, talvez nem seja necessário. Mas o que o United está pensando sobre isso? Vai contratar mesmo o Ighalo ou não? E o quanto o Solskjaer aposta no Mason Greenwood? Então eu acho que para saber como o United vai agir nesse mercado, a gente tem que pensar em quem está nesse elenco de agora. Porque alguns têm vaga cativa, outros não. Tem a questão do Juan Mata, que já está fazendo hora extra, o Lingard vai sair, tem outros que também devem sair. Então a gente tem que pensar assim nessa montagem de elenco. O United vai vir para competir forte, bater de frente contra o City, o Liverpool, ou vai ficar mais comedido? Eu não sei. Mas eu gostaria que fossem resolvidas essas questões. Primeiro, de quem vai ficar, principalmente o Pogba. O Pogba tem que decidir logo se ele vai ficar ou se vai sair, porque o United precisa agir se ele não for ficar, porque não dá para perder o Pogba e ficar sem nada, igual perdemos o Lukaku na temporada passada e ficamos sem nada durante 6 meses. Esse é o grande termômetro do United, que seja realmente o Pogba, porque... Como você falou, o Mata, eu amo o Mata, mas pra mim já tá fazendo hora extra. O cara que não consegue jogar com o pé direito, porque assim, eu tenho uma tese que se você joga futebol e recebe mais que 10 mil euros por mês, você tem que saber jogar com as duas pernas. Se você é zagueiro e recebe mais que 10 mil por mês, você tem que saber sair jogando. Não tem essa de falar assim, nossa, ele é um bom zagueiro, mas não sabe sair jogando. Cara, você é jogador de futebol profissional, você recebe um caminhão de dinheiro, você tem que saber jogar, no mínimo, com as duas pernas. Mas enfim, Anderson, o Gerê falou sobre
o Pogba, saídas. Você acha que é realmente isso? O Pogba vai ser o termômetro da janela do United? Ou tem algumas coisas que já vão ser feitas independentemente da permanência ou da saída do francês? Concordo com o Gerê. O que vai definir a janela do United será o Pogba. Ele saindo, o United vai receber uma grana alta e a folha vai ter um alívio. E aí o United vai poder fazer as contratações de acordo com o estilo de futebol que o Solskjaer está tentando implantar, né? Se o Pogba sai, eu acho muito difícil o Grealish e o Maddison serem contratados. Eu acho que só vem um, e é mais fácil que seja o Grealish, pelo fato do Aston Villa brigar para não ser rebaixado. O Sancho seria uma ótima contratação, mas depende da quantia. Uma coisa que eu queria é que o United não entre em um mercado inflado, porque já pagou caro pelo Pogba, depois pagou caro no Maguire e no Wan-Bissaka, e quando tenta contratar jogadores ingleses, a contratação acaba sendo mais cara, né? O grande termômetro da janela vai ser essa permanência ou não do Pogba. Espero que isso se resolva logo, porque acaba tomando muito tempo. E como o Gerê falou, como aconteceu com o Lukaku, o time demorou e acabou ficando sem conseguir repor. Eu, por mim, desse um caminhão de dinheiro no Sancho, vai que vai. Mas, brincando, mentira. Tô falando sério. O dinheiro do Pogba e joga no Sancho. Sobre os dois, o Grealish e o Maddison, eu acho que... Eu vi o Maddison jogando e falei, cara, esse cara é bom. E como você falou, Anderson, eu acho que o Gerê também citou que o Grealish é mais fácil por ele estar no Aston Villa, que tá quase caindo para a segunda divisão, né? E o Maddison no Leicester vai subir muito o valor dele depois dessa temporada. Perguntei pro Tomás ainda o que ele vai achar dessa janela, dessa próxima janela, se ele concorda com tudo que o Gerê e que o Anderson já falou, e falasse um pouco sobre as saídas também. Quem que você acha que deve sair? Eu já tenho em mente alguns nomes que você vai dizer, como Jones, Lingard, Andrés Pereira, acredito. Quem mais que você acha que deve sair? E aí você acha que também o Sanches e o Smalling, voltando, eles seriam uma boa, ou tem que mandar embora, já deixar eles fora do elenco, já botar na lista de transferência? O que você acha, Tomás, sobre as saídas que podem acontecer no United? Eu concordo com o que o Anderson falaram agora nas últimas falas. O principal ponto da janela de transferência do United vai ser o Pogba. Se ele sair, como é que o United vai usar esse dinheiro? Sobre as saídas, eu acredito que não tem mais espaço pro Alexis Sanchez, pro Smalling, jogadores que estão emprestados e que vão retornar, né? Querendo ou não, eles vão retornar. Se vão ficar é outra história. Sobre quem está no elenco atualmente que deveria sair, acho que o Phil Jones, o Jesse Lingard, tanto que o Solskjaer, falam na imprensa que o Solskjaer perdeu a paciência com o Lingard por algumas falhas, perda de bola no meio campo que geraram contra-ataques. Andrés Pereira, eu acredito que eu acho ele muito esforçado. Não vou dizer que ele é craque, ele é muito esforçado. Eu vejo que ele vai para cima, ele dá carrinho, ele dá porrada nos adversários, tentando roubar a bola. Eu vejo o Andrés muito esforçado. O ideal para mim seria que ele fosse emprestado para algum time menor da Premier League. Sobre as outras saídas, assim, o básico seria esse: Jones, Lingard, o Andrés Pereira, e quem está retornando de empréstimo, eu acho que já não tem mais chance, não tem mais espaço de estar no United mais não. Lembrando sempre, tem o Rojo ainda, né? Que esse já deve ficar na Argentina, já deve ficar tranquilinho lá também. Porque eu gosto dele até, mas acho que já deu também, o United tem que virar uma página, e tá virando. Acho que uma das melhores coisas do Solskjaer é essa reformulação de elenco que tem sido feito, né? E vamos ver o que vai ser. Primeiro esperar como é que vai ser a resolução da temporada e depois do que vai ser feito do time na janela de transferência, o que vai acontecer com relação à classificação de Champions e tudo mais, né? Eles querem adicionar mais alguma coisa? Você tem alguma coisa para falar? Anderson, Tomás? Eu acredito que quando a gente critica o condicionamento físico do Bailly,
que é para ser criticado, que é um jogador de vidro, tem um talento absurdo, mas é um jogador de vidro, a gente tem que mencionar também que o Marcos Rojo chegou na janela de transferência pós-Copa do Mundo e que não conseguiu completar, não sei quantos jogos ele tem pelo United, mas ele perde muito jogo na temporada devido à lesão. E por incrível que pareça, toda vez que a janela de transferência está aberta, ele está machucado. Tanto que agora, quando ele saiu para o Estudiantes da Argentina, ele não conseguiu uma sequência por causa do condicionamento físico dele, né? Esse eu acho que foi o grande problema do Rojo no United, é justamente isso, porque ele não consegue ter uma sequência no United, joga com os jogos, tem alguns jogos que ele joga bem, tanto de lateral como de zagueiro, até porque sabe sair jogando, sabe, como eu disse, sair jogando e dar passe, consegue contribuir também no ataque, né? Mas a questão física dele atrapalhou muito. Só para finalizar, gostaria de mencionar, e fiz uma lista aqui de jogadores. A gente tá falando de lesão. Lesão parece um problema crônico dentro do Manchester United, né? Porque desde que aquele clube foi fundado, parece que jogaram uma nhaca ali que, por temporada, alguns jogadores vão perder pelo menos um terço. Vou citar aqui alguns jogadores que perderam boa parte da temporada por lesão. O Bailey foi operado no joelho, perdeu praticamente mais da metade da temporada, porque estreou recentemente. O Tuanzebe teve uma lesão na anca e depois teve uma lesão na virilha. Na verdade, uma lesão na anca que é próximo da virilha. Luke Shaw, lesão na coxa. O Dalot, lesão na anca. Fosu Mensah, uma cirurgia que ele se lesionou ainda na época do Fulham, que na temporada passada foi rebaixado. Matite, uma lesão desconhecida que o clube não informou. Pogba, lesão no tornozelo, que está afastado até agora. O McTominay, lesão no joelho. Rashford, lesão nas costas. E o Martial, lesão na coxa e perdeu alguns jogos por doença. Fora o Wan-Bissaka, que teve uma lesão desconhecida também, que perdeu 2 jogos no começo da temporada. Ou seja, quase o time inteiro tem histórico de lesão. Esse é uma bruxa que assola o United, não é de hoje, não é de agora, é de muito tempo. Mas é isso mesmo, tem alguns jogadores que não aguentam ter sequência. O Pogba, principalmente essa temporada, pelo amor de Deus, jogou 8 jogos. Jogou no começo da temporada, jogou um jogo, voltou para o estaleiro de novo. Talvez seja ele querendo dar uma de Coutinho com a dor nas costas, né? Mas veremos o que será do futuro desse francês. Galera, é isso. Eu queria agradecer primeiramente ao Gerê. Gerê, sua terceira participação. Muito obrigado mais uma vez. Espero que tenha mais participações, que você tenha mais contato com o podcast. Como você disse, as primeiras foram fora do time, agora você está no time da MUFCBR e espero que tenham mais podcasts ainda. Muito obrigado. Eu que agradeço, é muito bom poder participar, eu gosto muito dessa plataforma, eu sou um viciado por podcast, então eu ouço bastante e é muito bom também participar. E também é uma honra estar na página, né, no site, podendo ajudar, contribuir com matérias, com colunas e seguir cobrindo aí esse time que a gente aprendeu a assistir, depois a amar, e sofreu um pouquinho nos últimos anos, mas aspirando aí por bons momentos nos próximos anos aí que estão por vir. Tomás, primeira participação, espero que você tenha gostado. Sei que fica mais nas redes sociais, vejo muito você no Twitter, mas quero que você participe mais também do podcast e muito obrigado mais uma vez. É uma honra estar participando do podcast, né? Ainda mais com essa equipe maravilhosa que a gente tem podcast, a gente é ativo no Facebook, no Twitter, a gente faz 1001 funções. Multiplataforma. Exatamente. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar participando. É muito bom estar falando sobre o United, né? Mesmo fazendo algumas raivinhas, né?
Muito bom estar falando sobre esse time. Espero que voltar mais vezes e que o futebol volte o mais rápido possível e que esse coronavírus desapareça logo, né? Tomara que desapareça logo mesmo. Vai desaparecer, tá desaparecendo. Anderson, chefia, muito obrigado mais uma vez. Queria dizer a todos que não tem mais muitas vezes não tem mais podcast porque eu enrolo o Anderson. Ele chega pra mim e fala, bora gravar? Eu falo, bora. Aí passa 2 dias, foi mal, cara, tive que fazer isso e aquilo. Mas, Anderson, muito obrigado. Mais um podcast pra conta e vamos que vamos. E é muito bom você falar isso, porque o pessoal fica perguntando quando é que terá podcast. E agora eu vou dizer, fala lá com o Diogo e ele resolve. É a 12ª edição do DevCast. Sempre é um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer ao Girei e ao Thomas e torcer para que eles compareçam mais, mas isso vai depender do Diogo. Então, se quiserem participar, falem com o Diogo, mas eu sei o quanto é complicado essa questão do tempo. E pedir mais uma vez para que as pessoas fiquem em casa, que tomem cuidado, que logo logo as coisas vão voltar ao normal e vamos voltar a acompanhar o United e, como o Thomas falou, que seja passando menos raiva. E eu queria deixar um abraço para todo mundo. É isso aí. Se não for passar raiva com o United, não é o United. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a quem está escutando o DevCast. Agradeço mais uma vez. Falo mais uma vez. Fiquem em casa. Lavem bastante as mãos. Não precisa comprar uma carrada de papel higiênico, porque o coronavírus não é transmitido pelo canal que você usa o papel higiênico. Lembre-se sempre, outras pessoas precisam do papel higiênico. Fiquem em casa, assistam séries, assistam filmes, leiam livros, escutem podcast. Tem muito podcast bom para você escutar, para você passar o tempo. Sentiu uma fome? Vai no mercado, compra a larica e volta para casa. Não fique transitando, não fique na rua. Esse é um momento único que a gente tem passado inédito para o mundo moderno. Então, assim, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas queremos que melhore e vai melhorar. Mas sigam as recomendações, fiquem em casa, lavem bastante as mãos. É isso, galera. Um abraço a todos, um beijo e até a próxima.